Esquece de gravar, tá? Yes. Estamos gravando. Deixa eu tirar minha cara feia daqui que ninguém precisa ver. Bora lá. Pessoal, então hoje nós vamos falar um pouquinho aí da aula 5, né? Do átomo arcanjo. E o que a gente vai falar hoje, tá? Especificamente. A transformação do animal para o hominal, né? A nossa transformação, como que isso se dá. A conquista do pensamento contínuo e os espíritos da natureza. Alguns conhecem por espíritos da natureza, outros conhecem por elementais, tá? Então, a gente vai falar um pouquinho aí desses três temas. Vou abrir para dúvidas, mas vocês também podem abrir os áudios, tá? Ou colocar no chat, como a gente sempre faz. Vamos lá. Então, acho que vocês já estão aí bem familiarizados com esse fluxograma, né? Onde a gente traz aí a sequência de Deus e toda a sua hierarquia, né? Para que o universo seja conduzido. Então, a gente, só para lembrar, né? Nós temos aí o princípio inteligente, e dentro do princípio inteligente temos o princípio de perispírito aliado ao fluido vital. Quando a gente fala desse princípio inteligente, desse princípio de perispírito e desse fluido vital aliado ao nosso princípio inteligente, o que traz os livros dos espíritos na questão 607A? Pode considerar a alma como tendo sido o princípio inteligente dos seres inferiores da criação? O que eles nos dizem, né? Uma outra pergunta. Já não dissemos que tudo em a natureza se encadeia e tende para a unidade? Olha aí ele já falando da individualização, né? Quando a gente falou nas aulas anteriores. Então, a gente faz uma pergunta e os espíritos respondem já atestando com outra pergunta. Tem gente com o áudio ligado aí, pessoal. E aí, qual é a resposta que eles nos trazem, né? É nesses seres que o princípio inteligente se elabora, se individualiza. Lembra que a gente tinha comentado nas últimas aulas que isso é gradativo, que vai pouco a pouco, que nós não iniciamos no átomo e vamos para o arcanjo num estalar de dedos. É tudo muito bem pensado, tudo muito bem elaborado. E aí ele fala, pouco a pouco se ensaia para a vida, um trabalho preparatório, como o da germinação, por efeito do qual o princípio inteligente sofre uma transformação e se torna um espírito. Então, quando a gente tem uma horta, né, a gente não consegue simplesmente colocar a semente lá e no dia seguinte o fruto estar pronto, né? Ou a flor e ter nascido. O que precisa? A gente precisa cuidar, né? A gente precisa arar a terra, nós precisamos, a semente precisa de um tempo para poder germinar, para poder crescer, e esse tempo requer chuva, sol, umidade da terra, né? Para que ela, como se fosse um bebê, né? Para que ela amadureça e para que ela germine. Conosco, pessoal, também é assim, não tem diferença, tá? Nós quando iniciamos a nossa alfabetização, vou dar alguns exemplos aqui, nós não começamos a nossa alfabetização já na primeira série, mesmo porque se fôssemos colocados na primeira série, não entenderíamos nada. Então,
é a mesma coisa, o processo é o mesmo com o princípio inteligente, tá? Requer essa germinação, requer essa maturação. Então, é como se nós fôssemos ainda bebês, crianças, né? E aí o Livro dos Espíritos, ele segue, né? Deixa eu ver, acho que... Peraí que eu acho que faltou coisa aqui. Peraí, pessoal. Deixa eu ver se eu coloquei mais alguma coisa. Eu estou enganado, estou colocando na outra já. Ô, Não, Karina. isso mesmo. Fala, meu bem. Desculpa voltar ao tema. No quadro anterior, que tem o organograma, você podia me explicar por que a matéria bruta ela está acima da matéria sutil? Você me desculpa, eu não tinha prestado atenção e agora eu fiquei em dúvida. Porque a matéria bruta, ela, como é que a gente vai transformar? Ela é transformada. Eu não posso transformar a matéria bruta diretamente em princípio inteligente. Ela precisa se transformar, que é o que a gente está falando aqui. Então, a matéria bruta, ela se transforma ao longo dos anos em matéria sutil, e essa matéria sutil precisa do princípio inteligente, do princípio de perispírito e do fluido vital para que se transforme em espírito. Isso tudo é um ato de transformação para que nós nos tornemos, né, espíritos, para que nós possamos vir a ser humanos, a entrar no mundo hominal, tá? Então, tudo isso faz parte do processo aí de transformação que a gente vem lá do mineral, lembra que a gente vem lá do mineral, e a gente vai passando por esse processo de transformação, tá? Não, agora você desencadeou de um jeito que agora fez sentido, que de repente eu olhei e bugou aqui, mas agora eu lembrei da aula do Ricardo, pronto, obrigada. Tá? Porque é todo um processo aí, por isso que a gente traz o fluxograma sempre, tá? Vocês vão cansar de ver esse fluxograma com a gente aqui, tá bom? Então, aí o Livro dos Espíritos atesta que existe a transformação, não é? Que é o que você teve a dúvida agora, tá, Wanda? Então, existe toda uma transformação. Nós viemos do fluido cósmico universal e nós precisamos nos tornarmos uma unidade. Nós precisamos nos individualizar. E para que isso aconteça, para que hoje eu esteja, Karina, houve muitos anos aí de desenvolvimento. Então, eu passei pelo reino, todos nós passamos pelo reino animal, mineral, vegetal e assim por diante, tá? E aí, como a gente mostra aqui. E aí a gente fala, o que é essa transformação? Né? Eu dando spoiler aqui, o que é essa transformação? Então, a gente vem aqui no fluxograma de novo, e nada mais é que a gente já sabe, é a transformação do princípio inteligente, né? Para que nós nos tornemos aí humanos. Então, nós temos aí, atrelado ao princípio de perispírito, ao fluido vital, nós temos o princípio inteligente. O que faz que nós nos tornemos aí, do princípio inteligente, o espírito? O que é? É quando a gente tem o raciocínio contínuo. Então, hoje, especificamente, nós vamos falar em aula desses 3 pontos aqui, tá? Dessa transformação do princípio inteligente, se transformando, tendo, né, adquirindo, quando a gente passa pelo momento de adquirirmos o raciocínio contínuo, que é essa transformação, para nós nos tornarmos aí espíritos. Fechado? Então, a gente vai falar em aula hoje desse ponto. Tá bom? Então, o que a Gênese traz para nós aqui? Deixa eu pegar minha colinha para ver se eu não estou esquecendo de falar mais nada para vocês desse ponto aqui. O que a Gênese fala para a gente aqui na criação universal? O espírito não chega a receber a iluminação divina que lhe dá simultaneamente com o livre-arbítrio e a consciência, a noção dos seus altos destinos, sem haver passado pela série divinamente fatal dos seres inferiores.
entre os quais se elabora lentamente na obra da individualização. Então, a Gênese vem e ratifica o que o Livro dos Espíritos está falando. A gente precisa de tempo, nós precisamos maturar esse instinto, essa sensação dentro, né? A gente precisa se transformar. Nós temos primeiro o raciocínio fragmentado, aí a gente vai se desenvolvendo através do reino mineral, do animal, para a gente se tornar hominal. Então, a gente precisa, como se fosse a borboleta, nós precisamos de um tempo para que tudo isso aconteça, né? A bactéria precisa de um tempo para poder evoluir, o vírus precisa de um tempo para poder evoluir, e nós é a mesma coisa, tá? E aí ela continua aqui. Unicamente a datar do dia em que o Senhor lhe imprime na fronte o seu tipo augusto, o espírito toma lugar no seio das humanidades. E aí eu pergunto para vocês aí, o que é, né, esse tipo augusto que a Gênese fala, para que a gente se transforme aí nesse espírito? O que vocês acham que é o tipo augusto? Falem para mim aí. Ou abram o áudio, vou tomar um golinho d'água. Estilo predominante? Estilo? Como se fosse uma predominância, uma coisa mais da essência. Não. Quem mais? Eu acho que é a face mais humana, uma aparência mais humana. Não. Quem mais? Eu acho que é a proximidade, eu não sei se eu vou saber me explicar, mas seria um estágio, um dos últimos estágios onde a matéria tem ainda uma força que a partir de lá a gente pode começar a ter uma evolução mais sutil. Eu não sei se eu soube me explicar. Não tem problema, Wanda. Quem mais? Pode falar, pessoal. Não tenho medo. No momento da transformação, quando passa a ser, quando passa do princípio inteligente para espírito. E o que é o tipo augusto aí, nesse caso que a Gênese está falando, né? É o raciocínio contínuo, tá, pessoal? Então, assim, para que a gente se torne espíritos, vamos lá. Nós somos formados de fluido cósmico universal, fechado, e esse fluido cósmico universal, ele se transforma, não é isso? E aí ele tem os três pilares: a matéria sutil, o fluido vital e o princípio inteligente. Não é isso que a gente vem falando para vocês aí ao longo das aulas? Até aí, eu estou com um raciocínio contínuo, eu tenho um raciocínio contínuo, eu sou um princípio inteligente. Eu não tenho ainda um raciocínio contínuo. Concordam comigo? Sim ou não? Sim. Eu ainda não tenho um raciocínio contínuo. Para que eu, depois de anos depurando, maturando o estado em que eu me encontro, porque aí eu já passei por todos os reinos, eu começo a ter, né, a entrar num limite, né, do animal para o hominal. Então, eu já estou dando spoiler aqui dos próximos slides. Eu vou ter aí, vai chegar um ponto que eu vou ser um tipo de animal tão evoluído que eu já estarei apto a receber, a adquirir o raciocínio contínuo. Então, quando a Gênese fala aqui, tá, do tipo augusto, é o raciocínio contínuo. Fechado, pessoal? Então, a gente sai lá do reino animal, ok? Onde nós estamos já lá na nossa melhor versão, e aí a gente começa agora a adquirir, nós adquirimos, estamos aptos em adquirir o raciocínio contínuo. E aí sim nós nos tornamos espírito. E aí ele segue aqui. Lembrando que quando nós
adquirimos esse raciocínio contínuo, aonde nós nos tornamos espíritos, nos tornamos humanos, né? Vale ressaltar, que a gente vai falar muito aqui, vamos falar dos elementais, vale ressaltar que os gnomos, os duendes, eles já são espíritos, ok? Eles já estão espíritos. Claro que nas suas primeiras manifestações, né? Mas já são espíritos. Fechado? Fiquem com isso na cabeça de vocês aí, tá? Quando a gente fala aqui no Universo e Vida, referente ao capítulo Átrios da Protoconsciência, ele vai falar do mundo ad hoc, cada um chama da forma que preferir, tá? E o que ele fala aqui para a gente no Universo e Vida, né? Depois de haver, vamos lá, a gente então nós transformamos, perfeito? O princípio inteligente, nós adquirimos o raciocínio contínuo e agora nós nos tornamos espíritos, fechado? Então, o que acontece? Depois de haver passado por todas as transfigurações da matéria, por todas as fases de desenvolvimento, o que são essas fases de desenvolvimento que ele está falando aqui? São todos os reinos que nós já passamos anteriormente, certo? Aí ele segue. Opa. Estou acelerado, eu tô pensando já lá na frente, peraí. Por todas as fases de desenvolvimento, para atingir um certo grau de inteligência, o espírito chega ao ponto de preparação para o estado espiritual consciente, que aí é quando eu começo, a partir do momento que eu tenho o raciocínio contínuo, eu começo a ter a percepção das coisas. No momento em que cessa o instinto, que aí ele está falando, né, do reino vegetal que nós temos, que é atrelado ao reino animal, ao mineral, começa o pensamento, atingindo o ponto de preparação para entrarem no reino humano. Os espíritos se preparam, de fato, em mundos ad hoc, para a vida espiritual consciente, independente e livre. E aí a gente traz aqui o que é o ad hoc, ad hoc, tá? É uma expressão latina, cuja tradução literal que é para isso, ou para esta finalidade. O que é esse mundo ad hoc, né? Então, o que acontece, pessoal? Quando nós estamos já nessa fase limítrofe, né? Nós comentamos nessa fase fronteiriça. Então, a gente está lá, nós somos a nossa melhor versão de animal, tá? Nós vamos começar a transformação, né? Então, nós vamos para esse mundo, né? Que é um local específico, onde a gente adquire o raciocínio contínuo, tá? Nós ficamos lá um período de tempo, não é chega hoje, vai embora amanhã. Gera-se essa transformação, é um prazo, é um tempo para que isso ocorra, tá? Para que a gente se torne o espírito e humano, tá? Deixa eu ver se já está aqui. A vontade do soberano Senhor lhes dá a consciência de suas faculdades e, por conseguinte, de seus atos. Consciência que produz o livre-arbítrio, a vida moral, a inteligência independente e capaz de raciocínio, a responsabilidade, tá? Lembrando que quem tem dúvidas, esse mundo ad hoc, ele fica no plano espiritual, tá? Não são qualquer espírito que tem acesso a esses mundos, tá bom? Existe toda uma hierarquia para que se tenha acesso, nós precisamos estar num estágio já de espíritos superiores e bastante evoluídos para poder ter acesso, né, a esses mundos, porque é um trabalho muito delicado que se faz e muito cuidadoso para que a gente fique esperando como a borboleta, né, para que a gente fique dentro desse casulo e para que a gente adquira esse pensamento contínuo,
a gente precisa maturar. Então, a gente precisa de um tempo. Então, não são todos os espíritos, apenas espíritos superiores, que têm acesso a esses mundos. Assim como todos, não são todos que têm acesso ao nosso lar, né? Assim como não somos todos nós que temos acesso a vários planetas e a vários tipos de existências. Nós não temos ainda, tá? Quando nos tornarmos aí espíritos melhores, automaticamente a gente vai tendo acesso a esses mundos. E aí, no Universo Vida, ele fala sobre isso, e no Evolução em Dois Mundos, o que ele diz, né? Ainda na atualidade, os instrumentos espirituais intervêm na melhoria das formas evolutivas inferiores, nas quais o princípio inteligente estagia. O que ele responde? Sim, porque todos os campos da natureza contam com agentes da sabedoria para a formação e expansão dos valores evolutivos. Ou seja, o que ele está falando aqui, né? O que o André Luiz está dizendo? Que os espíritos superiores trabalham em prol de melhorar as nossas formas, tá? Nós temos aí o auxílio dos espíritos superiores para isso. Eles estão sempre trabalhando para que as nossas formas sejam as melhores possíveis, tá? Então, é muito importante que a gente tenha isso em mente, que existe por trás de toda essa nossa evolução um amparo da espiritualidade maior, tá? Um amparo divino, um amparo de Deus. Então, nós estamos sempre em constante transformação. Lembrando, mais uma vez, que todos nós estamos nas nossas melhores versões, tá? Deixa eu só concluir aqui, que eu tô vendo que está subindo perguntinhas, tá, pessoal? Dentre todos os animais superiores, abaixo do homem, qual é o detentor de mais dilatadas ideias fragmentos? Então, quando ele fala isso, o que ele está querendo dizer, né? Quais são os animais que já estão, que foi o que eu falei agora há pouco, já naquele estágio fronteiriço, naquele estágio onde ele é a sua melhor versão e ele já está apto a receber, a adquirir o raciocínio contínuo, tá? Aí ele fala o quê? O assunto demanda longo estudo técnico na esfera da evolução, porque há ideias fragmentos de determinado sentido mais avançadas em certos animais que em outros, tá? Isso aí conforme a evolução de cada um de nós. Então, aí ele traz, né? O nosso cãozinho. Quem é que não tem um cãozinho ligeirinho e esperto como esse, né? É claro que André Luiz, quando ele fala em evolução dos dois mundos, ele dá a entender, né? Ele cita esses animais, mas tem um adendo aí que a gente vai trazer agora, que a gente também consegue entender que, além desses animais que eu vou trazer aqui, ele também fala de outros, né, que já estão nesse estágio de fronteiriço, de aptos a receber, já a adquirir esse raciocínio contínuo e se manter nesse mundo ad hoc para que possa maturar e depois voltar como espírito, tá? Então, aí ele comenta sobre o cãozinho, ele fala do macaco, tá? Do nosso gatinho. Quem é que não tem um gatinho esperto desse dentro de casa? Que mexe até no computador. O elefante, né? Que são detentores de tamanha sabedoria que às vezes a gente fica... algumas vezes a gente fica de boca aberta, né? Como eles respeitam. Como o olhar deles traz a emoção, né? Ele fala também, André Luiz, do Moar, do nosso burrico, né? Que também
tem uma fidelidade com o seu tutor que é imensa e tamanha. E ele comenta também do cavalo, né? O cavalo, ele faz de tudo para que o seu tutor ele fique bem no ambiente onde eles estão, né? O cavalo é um animal extremamente inteligente, ele sente as coisas que quando a gente não está bem, ele sente quando a gente está feliz, não só o cavalo, esses outros animais que a gente acabou de citar também, tá? E aí ele faz esse adendo, né? Com os elementos, André Luiz fala o seguinte: como elementos de vossa experiência usual mais amplamente dotados de riqueza mental, como introdução ao pensamento do raciocínio, né? Do raciocínio contínuo. Então, você tem aí já, nós entendemos que através aí no Evolução em Dois Mundos, o que ele fala é que esses animais, assim como as baleias, assim como os golfinhos, algumas aves que são extremamente inteligentes, já estão nesse estágio limítrofe, né? Para que entrem no mundo ad hoc e adquiram esse raciocínio contínuo e se tornem espíritos humanos. Fechado? Deixa eu ver, que eu acho que eu encerrei aqui. Aí vem a transformação que eu trouxe para vocês, né? A borboleta, ela fica no casulo algum tempo, não é mesmo? E quando ela sai do casulo, ela sai essa lindeza magnífica aí, onde ela traz a sua melhor versão. Nós todos também somos assim, tá, pessoal? Todos nós. Não existe diferença, tá? Deixa eu ver aqui o que o pessoal está respondendo, perguntando. A Wanda fala o seguinte para nós. Espera aí, deixa eu voltar aqui. O Anderson pede para compartilhar o texto no WhatsApp, o texto da harmonização. A gente compartilha, tá, Anderson? Compartilhei já. Já compartilhei. Você colocou lá? Beleza, fechado. Valeu. A Wanda pergunta o seguinte: esse mundo ad hoc é uma prévia de uma vida que não terá mais necessidade do corpo carnal? O mundo ad hoc, Wanda, é o mundo astral, tá? É um mundo espiritual onde nós ficamos igual a borboleta. A gente, quando nós estamos nesse estágio de animal já no limítrofe, já aptos para receber o raciocínio contínuo, como esses exemplos que eu citei agora, nós vamos para este mundo, tá? Para que a gente mature, nos transforme um pouco mais nas nossas melhores versões, para que a gente adquira aí o raciocínio contínuo e logo, assim, nos tornamos espírito, tá bom? Eu achei que era... Desculpa, só eu pensei que era algo pós-vida do homem, que ele tivesse mais perfeito, entendi. Antes vidominal, tá? É antes da vidominal. Obrigada. Tá bom? Obrigada. Imagina. Pessoal, mais alguma dúvida? Nenhuma? Podemos seguir? Tá bem claro aí? Karina. Diga, meu amor. Karina, eu tenho... Na verdade, é uma dúvida até da aula passada e eu esqueci de perguntar. E aí, você comentando agora, eu tenho uma dúvida assim, a glândula pineal, pineal, né? Ela surge primeiro nos répteis, certo? Isso. E assim, a minha dúvida é, os répteis, eles vão para o planeta ad hoc? Todos nós vamos. Todos nós, sem exceção. Todos nós vamos, tá? A lei é porque, para assim, todos, para todos. Porque assim, surge neles primeiro, né? A glândula. Eles têm o princípio inteligente, é o princípio inteligente que eles têm. Inteligente. Isso, aí mas eles vão não passar... surgem em outros animais primeiro, só neles. Não, vamos nos lá. Répteis. Tem a glândula pineal tem nos répteis, tá bom? E o que acontece?
tanto o réptil, ele também se transforma em outros tipos de animais, assim como todos nós. Todos nós nos transformamos. Quem é que está falando que eu não vi aqui, gente? É a Márcia. Márcia. Desculpa, Márcia. Todos nós nos transformamos, tá? Então, ele tem a glândula pineal, ele vai se transformar, sei lá, eu não vou saber te precisar agora aí a sequência exata que Deus nos deu, tá? De réptil, ele vira um cachorro, eu não vou saber te precisar agora, tá? Isso não é dito pra gente. Mas o que acontece? O que vocês precisam entender, tá? Que existe essa transformação. Como é que a gente traz? Como é que a gente vira? Como é que a gente se torna átomo? E para onde a gente vai? Nós precisamos nos transformarmos em arcanjos. E todos nós temos essas oportunidades. Toda criatura universal tem essa oportunidade. Fechado? Tá claro aí, Márcia? Tá, entendi. Fechado. Então, assim, Tá, o réptil, ele também se transforma. Então, de réptil, ele vem para cachorro, vai para passarinho, aí vai se transformando. Sim. Até que chega num estágio limítrofe, que é o que a gente está falando aqui, para receber o raciocínio contínuo. Fechado? E para se tornar espírito. Tá bom? Que a gente está falando... A gente está falando ali naquela parte do fluxograma. Eu tenho o princípio inteligente, do meu princípio inteligente, para que eu me transforme em espírito e logo em ser humano, eu preciso da transformação. O que é a transformação? É o tipo Augusto, é o raciocínio inteligente. Ficou claro certo. agora? Ficou claro. Obrigada. É importante porque as próximas aulas vocês vão ter que estar tinindo aí. Que aí o Ricardo tira todas as dúvidas de vocês. Vamos lá. A gente tem nós temos, eu não sei se todos vocês conhecem o Costa e a Maristela no GEMB, tá? O Costa é o nosso diretor de ensino e a Maristela é a esposa dele, que também é professora, trabalha com a gente lá, dá aula também. Vocês vão ter aula com a Maristela, se eu não me engano, no Mediúnico 2. Não é isso, Ricardo? É Mediúnico 2, né? É 2 ou 3? Eu sempre confundo. No 3. Vocês vão ter aula com ela e com a Marinês no Mediúnico 3. E aí, o que acontece? Eles tiveram uma experiência, eles eram tutores de um gatinho, né? E esse gatinho, ele estava adoecendo, né? Ele adoeceu e ele estava sendo tratado com remédios homeopáticos até que chegou um ponto em que o remédio homeopático não estava fazendo mais efeito, né? E aí eles tiveram que inserir aí medicação mais forte. E esse gatinho, que eles já tinham há muitos anos, ele teve que ir para o hospital, né? Para a clínica veterinária. E ele ficou lá por algum tempo. Quando ele foi para lá, o que aconteceu? A Maristela, ela trabalha também nos trabalhos de desobsessão, e aí ela foi dormir e em sonho foi dito para ela para que não ressuscitasse o gatinho, né? E no dia seguinte, quando ela acordou, ela ligou lá na clínica e falou: olha, vocês estão ressuscitando? Aí eles falaram: nós estamos tentando ressuscitar. Ela falou assim: não ressuscite o gatinho. Chegou a hora do momento do desencarne dele, ela e Costa já sabiam disso, falou assim: não ressuscite. E aí, quando ele desencarnou, eles fazem na casa deles a sessão, o Evangelho no Lar, acho que é de sábado, de domingo, enfim. Eles fazem o Evangelho no Lar, e aí, no Evangelho no Lar, veio uma intuição para ela de que ele estava dormindo com outros animais, né? Então, esse espírito feminino falou com ela, tanto no Evangelho no Lar, quanto na sessão mediúnica, né? E comentou com ela e falou assim: olha, ele está já dormindo, né? E está dormindo para poder já se preparar para essa nova fase da vida.
E aí, essa nova fase da vida, ela mais uma vez, quando ela foi dormir, ela se desligou e ela viu, né? Ela viu essa espécie de casulo que ele estava envolvido, o gatinho, né? E aí o brilho estava maior e percebia-se que ia formar um casulo. O casulo formou-se. O que ia acontecer com ele, né? Então, assim, nossa, mas o que vai acontecer com ele nesse momento? Até para que eles pudessem entender, porque o objetivo de tudo isso é o ensinamento, né, pessoal? É o aprendizado, para a gente poder depois repassar para vocês. E aí ela perguntou para esse espírito feminino o que vai acontecer com ele, né? E aí o espírito feminino falou para ela assim: isto é entre ele e Deus. Quando ela fala que é entre ele e Deus, o que esse espírito feminino quer dizer, né? Que essa aferição de valores que é entre o princípio do princípio inteligente, que é essa transformação, é entre nós e Deus. Ninguém mais pode se envolver, né? Nós precisamos ter essa transformação e esse aprendizado, esse desenvolvimento, essa aferição de valores com Deus. Não é mais ninguém que vai nos auxiliar nesse ponto. É Deus que vai nos ajudar para que a gente saia dessa condição, né, de já um animal mais inteligente, mais avançado, para que a gente receba esse raciocínio contínuo e nos transformemos aí em espírito. Então, onde que ele estava, né? Ele estava nesse mundo ad hoc, porque o animal, mesmo ele estando nesse limite, né, nesse estado fronteiriço, nós ainda não temos o raciocínio contínuo, né? A partir do momento que nós não temos raciocínio contínuo, quando esse animal desencarna, ele entra em sono profundo, né? Porque a gente não consegue manter a nossa forma. Então, a gente entra em... Olha aqui, eu já falando que eu voltei a ser animal. A gente entra nesse sono profundo, né? Nessa sonolência. E aí, o que a Maristela vê, né? Ela vê que os pelinhos dele começam a se transformar. E aí, no mundo maior, o que o mundo maior fala sobre isso, né? Essa questão do animal, quando desencarna, ele fica e se desenvolva e se transforme, né? E receba, né? E seja espírito. O Eterno Pai estabeleceu como lei universal que seja a perfeição a obra de cooperativismo entre ele e nós, os seus filhos. Ou seja, no momento de ninguém, é Deus atuando sobre nós. Fechado? Então, é o princípio inteligente aí sendo transformado, adquirindo raciocínio contínuo para que a gente tenha o espírito e seja humano. Fechado? Aí a gente continua aqui na história. O que acontece? Quando ela sonhou de volta, né, quando ela foi lá novamente, quando ela dormiu, ela viu que o gatinho não estava mais no casulo, né? Que foi o que eu falei agora. E o casulo já estava aberto. E aí, o espírito feminino falou para ela que esse mundo ad hoc, que é onde existe essa incubação, são só os espíritos superiores que têm acesso, né? Nós não temos acesso a esse local. Por que ela soube disso? O que ela fez, né? O espírito feminino falou para ela assim: olha, eu vou te levar até lá, tá? Só que você não pode chamá-lo pelo nome, você também não pode chamá-lo de gato, porque ele já está num estágio em que ele está conseguindo se alimentar com as duas partes, então ele está passando pelo processo de transformação. Então você não pode chamá-lo. Fechado? Então eu vou te levar até lá, você vai olhá-lo, mas você não o chame. Aí o gato foi chamado pelo espírito, que é o espírito feminino, né? Aí que advertiu que não deveria ser chamado de gato e nem pelo nome. Falou isso para Maristela, mas ainda corria com as quatro. Já tentava comer com as duas patas da frente. Então ele já estava se transformando e ela viu tudo isso.
Aí, o que aconteceu? Aí, quando ele chegou mais próximo da onde elas estavam, ela tentou tocá-lo. E quando ela tentou tocá-lo, a mão dela desapareceu. Agora, vocês imaginem, um dos nossos membros, a gente tocar e desaparecer. Aí ela tomou um susto, né? E o espírito feminino falou para ela assim, você não tem acesso a esse mundo ad hoc. Né? Aí o espírito feminino colocou a mão sobre a mão dela, né? E aí quando ela colocou a mão sobre a mão dela, ela conseguiu tocá-lo. Então, assim, para que esse gatinho, né, para que esse viesse até onde elas estavam, é importante falar que o espírito feminino utilizou de um vocabulário que ela desconhecia. Que a Maristela desconhecia. Não é um vocabulário usual do nosso dia a dia. Foi o chamado, quando ela chamou o gato, que já não estava mais como gato, né, estava se transformando, ela o chamou de uma outra forma, um outro tipo de vocabulário, que isso a gente vai ver nos próximos livros aí, o que a doutrina espírita fala, tá? E aí, que mais? Eu acho que é isso, a história é essa, e aí ela conseguiu ver que a transformação dele, né? Deixa eu ver se eu não esqueci de mais nada. Então, o que é importante a gente dizer aqui dessa experiência mediúnica, né? É um aprendizado, não é mesmo? Para que a gente entenda que a lei divina, ela é para todos nós, e todos nós vamos passar por esse processo de transformação. E nós precisamos respeitar esse tempo, né? E é muito importante que a gente entenda que, assim como os nossos pets, que são maravilhosos conosco, eles também terem as suas melhores versões. Fechado? E aí a gente segue aqui, diante dessa experiência mediúnica, qual foi o aprendizado que a gente trouxe, né? Porque aí a gente eles começaram a estudar, a ver nos livros espíritas o que falava sobre essa experiência que ela teve, né? Os espíritos da natureza é o seguinte na Gênese: há muitos reinos naturais de cuja existência nem sequer suspeitais. Lembra que quando a gente fala para vocês que a gente não tem acesso a uma série de movimentos do universo, e a gente não tem acesso porque ainda não nos foi dada essa permissão a uma série de energias que veiculam aqui no nosso planeta Terra? Nós também não temos acesso. Assim como ainda como somos espíritos imperfeitos, estamos num processo evolutivo, nós temos acessos limitados. E aí, esses espíritos da natureza, ou elementais, eles fazem alguns papéis dentro do nosso universo para que esse mecanismo da vida ele flua de forma equilibrada e correta, tá? O que o livro dos Espíritos fala para a gente dos espíritos da natureza? Na questão 537A, poderá então haver espíritos que habitem o interior da Terra e presidam os fenômenos geológicos? Tais espíritos não habitam positivamente a Terra, presidem. Tem algum som ligado aí, áudio ligado, pessoal. Tais espíritos não habitam positivamente a Terra, presidem aos fenômenos e os dirigem de acordo com as atribuições que têm. E aí ele segue aqui. Dia virá em que recebereis a explicação de todos esses fenômenos e os compreendereis melhor. Claro, pessoal, não nos é dado termos um entendimento completo de tudo, tá? Mesmo porque nós nem conseguiríamos. Então, é aos poucos que as coisas vão acontecendo. É aos poucos que nos é ofertado esses ensinamentos, porque aí nós estamos preparados para a compreensão, nós estamos preparados para o entendimento. E a espiritualidade sabe disso, e Deus sabe disso. Por isso que as coisas são
pouco a pouco, são de forma gradativa. Na questão 538b, eles falam o quê? Serão seres à parte ou espíritos que foram encarnados como nós, os espíritos da natureza, que foram ou que serão. A produção de certos fenômenos das tempestades, por exemplo, é obra de um só espírito ou muitos se reúnem formando grandes massas para produzi-los? Reúnem-se em massas inumeráveis. Então, assim, são mecanismos que Deus nos oferece, são ferramentas para que exista esse equilíbrio universal que a gente nem imagina, né? Quando a gente começa a estudar, que a gente vai entender como que acontece tudo isso, né? E aí ele continua na questão 540. Os espíritos que exercem a ação nos fenômenos da natureza operam com conhecimento de causa, usando do livre-arbítrio por efeito de instinto ou irrefletido impulso. E aí eu estou usando o livre-arbítrio, né? Desses espíritos da natureza, eu estou aferindo esse livre-arbítrio. Então, o que ele diz? Que uns sim e outros não. Considera essas miríades de animais que pouco a pouco fazem emergir do mar as ilhas e arquipélagos. Julgais que não há aí um fim providencial e que essa transformação da superfície do globo não seja necessária à harmonia geral? São instrumentos de Deus, enquanto se ensaiam para a vida, antes que tenham plena consciência de seus atos e estejam no gozo pleno do livre-arbítrio. Porque a partir do momento que a gente tem o entendimento do livre-arbítrio, a gente já sabe o que a gente faz, né, pessoal? Então, é isso que ele está querendo dizer aqui. A partir do momento que a gente começa a ter esse entendimento do livre-arbítrio, seremos cobrados por isso, tá? Atuam em certos fenômenos de que inconscientemente se constituem os agentes. Primeiramente, executam. Mais tarde, quando suas inteligências já houverem alcançado um certo desenvolvimento, ordenarão e dirigirão as coisas do mundo material. Eles são mais materializados, né? São espíritos que são ligados mais à matéria. Aqui, no Livro dos Espíritos, eles estão dando o exemplo de espíritos superiores que têm plena consciência de como usufruir, né, desses espíritos da natureza, de como trabalhar em conjunto com esses espíritos da natureza, tá? Mas os espíritos da natureza, eles não têm apenas o envolvimento de espíritos superiores, tem o envolvimento também de espíritos inferiores que muitos escravizam esses espíritos da natureza, tá? Depois poderão dirigir as do mundo moral, né? Porque aí é assim que tudo serve, que tudo se encadeia à natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, que também começou por ser átomo. Então, ele está falando aqui de Jesus, né? Que também iniciou aí através do átomo. Eu vou tomar um golinho d'água. Pessoal, alguém tem alguma dúvida? O Caetano parece que levantou a mão para falar alguma coisa. Diga, Caetano. É só uma curiosidade. Boa noite. Estão me ouvindo? Sim. Sim. Karina, quando você falou que o gato morreu, você tinha falado que a mulher lá, a Maristela, acho, que ela trabalhava com desobsessão. Não tem nada a ver a desobsessão com a morte do gato, certo? Não, nada a ver. Foi só uma coisinha. E outra coisa. Essa experiência aí mediúnica, ela aparece em algum ponto da literatura, assim, algum outro caso que a gente pode fazer uma comparação com o sonho dessa moça? Sim, lá na frente a gente vai ver isso. Vai ver, momento. A gente vai ter aí esses pontos que ela viu, né? Que ela viu em sonho, né? Que ela foi até o local. Nós temos aqui até o final da aula, eu vou trazer para vocês exemplos, tá bom?
Ok, obrigado. Imagina. O Anderson fala o seguinte aqui pra gente: meus gatos mandam e-mail. Seus gatos já estão fronteiriços, Anderson. Já eles já vão para o reino nominal, hein? Não tenho dúvida, não tenho dúvida. A Elisete fala o seguinte: boa noite a todos, consegui entrar agora por causa da internet. Beleza, Elisete. Gente, esse exemplo que a gente trouxe de experiência mediúnica pode acontecer com qualquer um de nós, tá bom? Com qualquer um de nós. Nós trouxemos esse exemplo aqui em aula, claro, que nos foi permitido passar, e porque é um fruto de multiplicador de conhecimento para vocês, tá? E aí nós vamos atestar agora aqui, ratificar nas literaturas do Chico, de Kardec, de André Luiz, enfim, que traz a parte espiritual explicada, a parte científica explicada, tá? Então, por que os espíritos trouxeram essa experiência mediúnica, né, para eles? Para que, sabendo, claro, que são pessoas que estão envolvidas dentro do ensino de uma casa espírita, por que não trazer essa... Não é porque eles foram privilegiados, não, tá? Por que não trazer essa experiência de aprendizado para que possa se multiplicar, tá? A ideia é que se multiplique o conhecimento, porque aí a gente, o que acontece? Traz essa experiência, verifica-se essa experiência que foi tida, verifica-se nos livros, tá? Que aí tem no Nosso Lar, tem no Libertação, tem Evolução de Dois Mundos, que é o que a gente está trazendo aqui, fala-se aqui no Livro dos Espíritos, né? Para que a gente consiga assimilar a compreensão do ensinamento. Então, nós já estamos preparados para poder assimilar esses ensinamentos, tá? Então, lembra que eu falei para vocês hoje em aula que aos poucos que eles vão distribuindo para a gente os ensinamentos, para que a gente comece a compreender o verdadeiro sentido da vida e todo o trabalho que Deus tem conosco, tá? Eu acho que essa 540 acho que encerrou, findou-se aqui. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Se eu não esqueci de falar nada para vocês. Eu tô que nem a Dori, esquecendo de tudo. Aí ele fecha aqui o seguinte, né? Admirável lei da harmonia. Lei de harmonia, que o vosso acanhado espírito ainda não pode aprender em seu conjunto. Em seu conjunto. Então, calma, respira. Nós vamos compreender o todo, mas isso é aos poucos, tá? E nós vamos entender qual é esse equilíbrio, essa harmonia do universo, tá bom? Aí eu pergunto, né, para vocês, qual é a forma dos espíritos da natureza? Alguém sabe me dizer? Vocês têm ideia de como que é a forma dos espíritos da natureza? Podem abrir os áudios aí. Não, sim, só falar. Não, Karina, sim. Não, eu não tenho. Não, não. Nenhuma. Ninguém, pessoal? Vamos lá. O que acontece? A gente está trazendo aqui mais experiências dos nossos colegas que vivenciam, né, nos trabalhos mediúnicos, e o que eles nos dizem, né? Como é que são esses espíritos da natureza? Assumem a cor do ambiente onde estão, não falam, tá? Não falam, ainda são, apesar deles terem o tamanho de criança, eles ainda são espíritos iniciantes, né? E tem-se a impressão de que buscam compreender o que se fala. Então, nas nossas vivências mediúnicas, assim, que a gente trabalha, nossos colegas, enfim, fala assim, passa essas informações para vocês, porque não é só em uma reunião mediúnica que se visualiza espíritos neste formato, né? São em algumas reuniões mediúnicas que pessoas diferentes e que não têm nenhuma vivência em conjunto, em sociedade, falam dos mesmos formatos, ratifica
esses depoimentos, né, que os nossos colegas falam conosco. Então, é mais ou menos parecido com essas imagens, tá? Eles se adequam aí ao meio em que estão, tá bom? Só para vocês poderem ter uma noção aí. E o que o Divaldo, o que ele traz para a gente, né? Sobre os elementais, os espíritos da natureza. Existem os chamados espíritos elementais ou espíritos da natureza? Sim, existem os espíritos que contribuem em favor do desenvolvimento dos recursos da natureza. Então, tá vendo como tudo é equilibrado? Tudo é harmônico no universo? Em todas as épocas, eles foram conhecidos, identificando-se através de nomenclatura variada. Então, não é de agora, né? Eles já vêm desde o princípio do planeta Terra, desde o princípio do universo, fazendo parte mitológica de povos e tornando-se alguns deles como deuses que faziam temer ou amar, né? Que aí ele cita lá dos povos antigos que tinham eles como deuses, né? E aonde eles cultuavam esses espíritos da natureza. Qual é o estágio evolutivo desses espíritos da natureza? Alguns são de elevada categoria e comandam os menos evoluídos. Claro que essa elevada categoria, ele não está querendo dizer que são os espíritos superiores, tá bom, pessoal? Que se lhes submetem docilmente, elaborando em favor do progresso pessoal em geral. Na condição de auxiliares daqueles que presidem os fenômenos da natureza. Então, eles são submetidos hierarquicamente a outra ordem mais elevada de espíritos, de acordo com o papel que desempenham, de maior ou menor inteligência, tornam-se responsáveis por inúmeros fenômenos ou contribuem para que os mesmos aconteçam, né? Então, existe aí mais uma vez, esse equilíbrio, essa harmonia de espíritos superiores, né, trabalharem em conjunto com esses espíritos da natureza para que aconteça o desenvolvimento universal, tá? Os que se fixam nas ocorrências inferiores mais materiais são, portanto, pela própria atividade que desempenham, mais atrasados e submetidos aos de grande elevação que os comandam e orientam, que aí são os espíritos superiores. Eles são mais materializados, são mais presos e enraizados à matéria, né? Tem uma energia mais densa. Estes espíritos se apresentam com formas definidas, como, por exemplo, fadas, duendes, gnômicos, etc. Alguns deles, se não a grande maioria dos menos evoluídos, que ainda não tiveram reencarnações na Terra, que não são todos que têm, tá bom? Apresentam-se, não raro, com formas especiais. Pequena dimensão, o que deu origem aos diversos nomes nas sociedades mitológicas do passado. Com formas especiais, calma aí que eu acho que eu dupliquei aqui, mitológicas do passado. Acreditamos pessoalmente, por experiências mediúnicas, que alguns vivem o período intermediários entre formas primitivas, olha lá os reinos, entre as formas primitivas e hominais, preparando-se para futuras reencarnações humanas, ou seja, tendo aí já, começando a ter as primeiras manifestações, né, para se transformarem aí em espírito, para que venham reencarnar. Quer dizer que já passaram ou passam, como nós, espíritos humanos, por ciclos evolutivos, reencarnações? A reencarnação é a lei da vida, então é para todos, através de cujo processo o psiquismo adquire sabedoria e desvela o seu Deus interno. Todos nós passamos por este processo. Toda criatura passa por isso, independente de onde esteja. Algum dia serão ou já foram homens terrestres?
Os mais elevados já viveram na Terra, onde desenvolveram grandes aptidões. Os outros, menos evoluídos, reencarnar-se-ão na Terra ou em outros mundos, né? Após se desincumbirem de deveres que os credenciam moral e intelectualmente, avançando sempre, porque a perfeição é meta de que todos os seres está destinado. Então, aos poucos, aí nas primeiras, né, nas nossas primeiras encarnações, ainda nós bebemos leite, né? Temos ainda um entendimento muito raso sobre tudo. Então, a gente vai automaticamente na primeira encarnação, encarna-se a primeira vez e vai reencarnando, adquirindo maturidade, adquirindo conhecimento, adquirindo experiência e automaticamente evoluindo, tá? Essa evolução é a evolução do nosso formato, da nossa forma, do nosso pensamento, da nossa consciência, tá? Do nosso espírito. Os elementais são autóctonos. Eu falei tantas vezes essa palavra hoje que agora na aula eu estou errando. Autóctones, ou vieram de outros planetas. Pessoalmente, acreditamos que um número imenso, né, teve a sua origem aqui na Terra, e outros vieram de diferentes mundos, a fim de contribuírem com o progresso do nosso planeta. Então, assim, Deus vai fazendo essa mistura, né? Ele vai pulverizando, ele vai equilibrando para que todos nós possamos experienciar de tudo e aprendermos para evoluirmos cada vez mais, né? Para termos em nossa consciência, no nosso perispírito, gravado todas as experiências possíveis para a gente poder chegar a um arcanjo, né? Que tarefas esses elementos da natureza eles executam, né? São tarefas inumeráveis, o Divaldo fala. Protegem os vegetais, os animais, os homens. Ainda é muito limitado o nosso conhecimento, né? A gente fica imaginando e a gente ainda é limitado nesse ponto, né? A gente fala, poxa, mas como é que eles fazem isso? Como é que funciona? E a gente fica tentando entender e aos poucos nos é dado, né? Esse entendimento. Como é que eles fazem? Eles contribuem para o sol, para a terra, para o ar, contribuem com tudo isso, pessoal, com o crescimento das plantas, dos nossos frutos, do nosso alimento, contribuem com tudo, tá? Contribuem aqui para acontecimentos diversos, tempestades, chuvas, maremotos, interferindo nos fenômenos normais, né, da natureza, sob o comando dos engenheiros espirituais. Aqui eles estão sob a tutela aí de espíritos superiores, que operam em nome de Deus, que não exercem ação direta sobre a matéria, né? Então, eles precisam aí desses espíritos mais enraizados materialmente para que auxilie nesses fenômenos, entre parênteses, né? Nesse equilíbrio natural da vida. É importante que a gente respeite muito esses espíritos, porque, que nem o Divaldo diz aqui, né? Quando eles têm a influência dos engenheiros espirituais, né? Que são esses engenheiros divinos, né? Esses espíritos superiores, porque esses espíritos superiores, eles regem sobre as leis de Deus, sobre o Evangelho, né? E é muito importante que esse equilíbrio exista, e esses espíritos da natureza, eles também são influenciados pelo fato deles serem ainda imaturos, né? Ainda iniciantes, eles também são influenciados pelo mal, tá? A gente vai trazer isso aqui. Deixa eu ver quais são as dúvidas, que eu estou falando para burro hoje. Nossa. Coitão, tem uma dúvida. Eu vou deixar você falar um pouco. Misericórdia. Tá, ô, Karina, eu tenho uma dúvida. Peraí, Caetano, deixa eu só ler essa daqui, ó, aí você já fala. Peraí, rapidinho, meu bem. O Anderson fala o seguinte: caipora, saci e curupira podem ser considerados elementais de alguma forma?
Isso daí é o folclore brasileiro, né, Anderson? Eu não sei se eles então. de fato existem, tá? Trata-se de folclore. O que eu posso te dizer é que os elementais, os espíritos da natureza, existem. Tá? Agora, eu não sei se com esses nomes, mas eles existem. Agora, a questão do caipora, saci e sucupira é folclore brasileiro. Tá? Não, tranquilo. Caetano, pode falar, por favor. Então, a minha dúvida era se esses elementais, se pode ter alguma ligação com aquelas religiões afros que Total. eles cultuam os orixás lá, que é do Sim. vento, da chuva, enfim, né? Próxima aula. Próxima aula. Fala um É na pouco aí, próxima aula Ricardo. essa? Próxima aula. Esse é comigo. Agora esse é Tá comigo. bom. Mas tem a ver, tá? Tem a ver, sim. São chamados Tem aí Até a bastante. próxima. dos encantados, tá? Tá certo. Eu vou dar só um spoiler aqui sobre os encantados, mas é na aula da semana que vem. Quem tem mais alguma coisa ou mais alguma dúvida, pessoal? Podemos seguir? Eu tenho, que agora eu fiquei em dúvida, é o seguinte: Diga. qual que é a diferença de ser folclore e de ser Porque, assim, os elementais, eles foram mencionados em civilizações mais antigas, no mundo velho, por exemplo, da Europa, porque lá teve uma cultura diferente. E foi mais difundido porque eles dominavam a difusão de valores e culturas. Então, seriam todos a mesma coisa, mas recebem nomes diferentes por uma questão cultural? Isso, é nomenclatura, Wanda. Perfeito. O que eu estou querendo te dizer aí é nomenclatura, É o começo da minha próxima dessa aula. É nomenclatura, porque que nem o Anderson citou, né? O saci, a sucupira, não existe, assim, no nosso folclore, para que fosse usual, para que as pessoas entendessem, colocaram-se nomes em personagens, né? Mas o que existe são os elementais. Aí é vocabulário, tá? O conceito ele vem dos primórdios, é desde sempre, como o Divaldo falou, né? Desde o início do planeta Terra, desde o início do universo. Então, é mais uma questão de nomenclatura aí, tá? Mas o conceito base, o conceito original, que são os espíritos da natureza, é o mesmo. Fechado? Mais alguma dúvida, pessoal? Pode falar, Wanda. Não, eu fui fazer ok. Levantei a mão. Vou seguir aqui, gente. Se tiver dúvida, vocês vão abrindo o áudio aí. Aqui sem tempo ruim. Vamos agora ver uma historinha. Versão brasileira. Uma historinha aqui. Vocês estão ouvindo o áudio? Jogue a corda! Sim. Beleza. Sim. Sim. Vem pra cá, ajudem! Devagar! Tá meio baixo. Não sei se quiser Espera aí, falar, mas então. Eu também estou achando que está baixo. Versão brasileira Vox Mundi. Jogue a corda! Venham todos! Vem pra cá, ajudem! Devagar, a vela está descendo! Como é que ele consegue dormir? Mestre! Mestre! Acorde! O barco está se enchendo d'água! Vamos nos afogar! Calma. Acalme-se. Fique tranquilo. Por que tinham medo? Onde está a fé de vocês?
Ai, Jesus é top demais, né, gente? Então, aí, Jesus com os apóstolos, né? O que a gente pergunta para vocês? Como é que Jesus acalmou a tempestade, né? O que Jesus fez aí? Que quando ele viu, né? Ele, poxa, por que o medo? Por que vocês têm medo, né? Não tem fé? E aí, na Gênesis, fala o seguinte, no capítulo 15, no item 45. Ainda não conhecemos bastante os segredos da natureza. Isso é óbvio, né? Não nos foi dado ainda essa compreensão, né? Não é permitido ainda, né? A gente não tem esse merecimento. O fenômeno em questão poderia ser o resultado de um ato de autoridade sobre essas mesmas inteligências e provaria um poder a que nenhum homem é dado exercer. Então, o que o Divaldo fala sobre essa tempestade amainada aí que Jesus, nesse ato de Jesus, né? Eu queria só fazer um adendo com relação a esse ponto aí da tempestade amainada por Jesus. Então, que eu esqueci, a espiritualidade, né, os livros, eles acreditam que claro que para nós ainda a gente não tem esse poder, né, de cessar uma tempestade, de acalmar um tsunami, né? Mas Jesus, com toda a sua superioridade e sabedoria e condição moral, é possível. Por isso que na Gênese fala que é dado, por enquanto, a um único homem, né? Mas que nós, claro, temos aí a oportunidade de um dia nos tornarmos merecedores de conseguirmos aí acalmar os espíritos da natureza, para que todos eles trabalhem em um único objetivo conosco, né? Como acontece com os espíritos superiores. E aí o Divaldo fala, né? Aonde que eles habitam? O que acontece, né? Onde eles vivem? Que nem aquela história, né? Onde vivem, o que comem? Aí o Divaldo fala, eles vivem na erraticidade, né? O mundo dos espíritos pertencendo a uma classe própria e, portanto, vivendo em regiões compatíveis ao seu grau de evolução. Misturam-se aos homens e vivem, na grande maioria, na própria natureza, que lhes serve de espaço especial. Uma das grandes preocupações da humanidade atualmente com relação a isso é a preservação do equilíbrio ecológico. Qual a atitude ou providência que tomam quando a natureza é desrespeitada pelo homem? Essa resposta aí é óbvia, né? Quando na infância, do desenvolvimento, suscetíveis às reações mais primitivas, tornam-se agressivos e revoltados. À medida que evoluem, fazem-se benignos e se apiedam dos adversários da vida em qualquer forma pela qual esta se expressa. Ou seja, a gente vai evoluindo, né, pessoal? A partir do momento que a gente vai evoluindo, a gente vai tendo o amor como premissa maior de tudo. Assim, inspiram a proteção à natureza, o desenvolvimento de recursos que a preservem, a sua utilização nobre em favor da vida em geral. Em suma, fazem pela natureza o que gostariam que cada qual fizesse por si mesmo. Então, aos poucos aí a gente vai entendendo que tem que existir esse equilíbrio. Aqui só vou dar esse spoiler, prometo, Ricardo, não vou falar mais nada. No Loucura e Obsessão, no capítulo 10, fala um pouquinho dos encantados, né? E com os encantados, que são os espíritos da natureza, que se deixam utilizar na sua ignorância para estes fins ignóbeis, como para os de ordem elevada. Então, o que a gente está querendo falar aqui, eu estou trazendo para vocês a interferência dos espíritos da natureza até o momento, quando a interferência existe dos espíritos superiores, tá bom? Mas existe um outro lado também,
e que o Ricardo vai destrinchar bastante na próxima aula aí. Na Revista Espírita, fala-se dos espíritos de 8ª classe, que são os levianos, tá? Então, o que eles trazem para a gente sobre esses espíritos levianos? São ignorantes, malignos, inconsequentes e zombeteiros, que são os espíritos inferiores, tá bom? E que têm essa influência nos espíritos da natureza, tá? Imiscuem-se em tudo, respondem a tudo sem se importarem com a verdade. Comprazem-se, agora é o outro lado da história, tá? Comprazem-se em causar pequenos aborrecimentos, pequenas alegrias, em atormentar, em induzir maliciosamente ao erro através de mistificações e travessuras. A essa classe pertencem os espíritos vulgarmente designados sob os nomes de duendes e gnomos, então sob a dependência de espíritos superiores que os empregam frequentemente, como fazem com os serviçais dos operários. Então, os espíritos superiores, eles utilizam deles para que façam os trabalhos mais materializados, né, aqui na Terra. Parecem mais do que os outros, apegados à matéria, e representam ser os agentes principais das vicissitudes dos elementos do globo, seja porque habitam o ar, a água, o fogo, os corpos ou as entranhas da Terra. Então, existe aí esse equilíbrio, precisa deles para que as coisas aconteçam de forma orgânica, natural. Então, aí os duendes que são pertencentes aí à Terra, né? A água, que são as ninfas, ondinas e sereias. O fogo, que pertence às salamandras. O ar, que são os silfos e as fadas. E a Revista Espírita continua. Manifestam-se frequentemente sua presença por efeitos sensíveis, tais como golpes, o movimento e deslocamento anormal dos corpos sólidos, a agitação do ar, e etc. E que se lhes faz dar o nome de espíritos batedores ou perturbadores. Reconhece-se que esses fenômenos não são devidos a uma causa fortuita e natural, quando tem um caráter intencional e inteligente. Aí, quando fala de batedores e perturbadores, o que vem na mente de vocês aí? Fica aí essa dica. Já já vocês me respondem. Todos os espíritos podem produzir esses fenômenos, mas os espíritos elevados os deixam, em geral, nas atribuições de espíritos inferiores, mais aptos às coisas materiais do que às coisas inteligentes. Estão mais, né, ainda embrutecidos. E aí? O que vocês acham? As mesas girantes foram acionadas pelos espíritos da natureza? Sim ou não? Acredito que sim. Aí, total, né, pessoal? Depois de todo esse ensinamento aí, com toda certeza, para que houvesse aí a descoberta do espiritismo, a codificação e tudo mais, precisou realizar esses fenômenos. No capítulo, aí vem agora os exemplos, tá? O Caetano que perguntou, se eu não me engano. No Nosso Lar, no capítulo 50, o André Luiz, ele fala com a Narcisa, né? Ele pede ajuda, lá no último capítulo, né? E aí a Narcisa leva ele para falar assim, vamos dar uma voltinha, né? Vamos dar uma olhadela por aí. Aí ela fala para ele assim, não só o homem pode receber fluidos e emiti-los, as forças naturais fazem o mesmo, nos reinos diversos em que se subdividem. Chegados ao local onde se alinhavam enormes frondes, Narcisa chamou alguém com expressões que eu não podia compreender. Lembra lá da história da experiência mediúnica do gatinho? Que o espírito feminino chamou o gatinho com um vocabulário que não era usual? Olha aí o Nosso Lar falando também. Daí, a momentos, 8 entidades espirituais atendiam-lhe ao apelo, o apelo da Narcisa. São servidores comuns, aí a Narcisa fala,
São servidores comuns do reino vegetal, os irmãos que nos atenderam. Em toda parte, se há quem necessite aprender, há quem ensine e onde aparece a dificuldade. Surge sempre e sempre existirá a providência. No livro Libertação, o que ele traz para nós no capítulo 4? Que, né, quando André Luiz vai em missão, né, em missão nos mundos inferiores, né, e aí o que acontece? Que empório extravagante era aquele, né, naquele ambiente? Algum país onde vicejassem tipos sub-humanos, quando André Luiz chegou lá, né? Vagueavam absortos, sem rumo. Exemplares inúmeros de pigmeus, cuja natureza em si ainda não posso precisar, passavam por nós aos magotes, dando-me a ideia de seres acrabunhados, que pesada mão transformara em duendes. Quem não cumpre aqui dolorosa penitência regenerativa pode ser considerado inteligência sub-humana, né? Então, eles estão aí ainda no início da vivência. Milhares de criaturas utilizadas nos serviços mais rudes da natureza movimentam-se nestes sítios em posição intraterrestres. A ignorância, por ora, não lhes confere a glória da responsabilidade. Então, eles realizam, né, sem ter essa responsabilidade de serem cobrados neste momento em que se encontram. Em desenvolvimento de tendências dignas, candidatam-se à humanidade que conhecemos na crosta. Situam-se entre o raciocínio fragmentário, né, que ainda não virou contínuo, do macacoide, e a ideia simples do homem primitivo na floresta. Afeiçoam-se a personalidades encarnadas ou obedecem cegamente os espíritos prepotentes que dominam em paisagens como esta, que aí é o lado negativo, né? É o lado de utilizá-los de forma incorreta. Eles têm a ingenuidade do selvagem e a fidelidade do cão. Quando vocês começarem a trabalhar em trabalhos de mediúnicos, vocês vão entender essa parte, tá? O Libertação, vocês vão ler, se eu não me engano, acho que no Mediúnico 2. 2 ou 1. E vocês terão essas experiências, tá? 2? Essa vivência aí, tá? Com os espíritos da natureza. O contato com certos indivíduos inclinam-os ao bem ou para o mal, né? Eles não têm ainda essa dimensão do que é o certo e do que é o errado. E somos responsabilizados pelas forças superiores que nos governam. O que a gente faz com esses espíritos. Quanto ao tipo de influência que exercemos sobre a mente infantil e semelhantes dessas criaturas, porque eles ainda são ignorantes nesse sentido. Dúvidas? Hoje eu falei mais que tudo, hein, gente? Mas era necessário, tá? A aula foi bem extensa. Se não tem dúvidas, eu fecho a aula com a seguinte informação a todos. Somos criação do Autor Divino e devemos aperfeiçoar-nos integralmente. O Eterno Pai estabeleceu como lei universal que seja a perfeição. Isso está no mundo maior. Pessoal, tá fácil, tá? Tá fácil ou não tá fácil? Hã? A cabeça já fundiu aqui. Já. Lembrando, deixa eu só encerrar aqui, interromper a gravação.